Pingo final, Reinaldo Azevedo. E meu pingo final vai para as manifestações de ontem das esquerdas. Houve atos de protesto contra as reformas da Previdência Trabalhista em todas as capitais. Por motivos óbvios, os olhos estavam voltados para São Paulo, em particular para a Avenida Paulista, onde discursou Luiz Inácio Lula da Silva. Os organizadores chegaram a falar em 250 mil pessoas. A experiência indica que se deve dividir esse número por no mínimo 5. A PM não fez estimativa. Digamos que houvesse 50 mil, ainda assim é um número considerável. A olho nu ao menos, visto o público do 24º andar de um edifício da Paulista, parece ter sido a maior manifestação das esquerdas em São Paulo, superando os protestos contra o impeachment. É claro que não se deve subestimar o potencial que tem esses temas para mobilizar a população. Notem, os protestos deste dia 15 só reuniram militantes. Não havia povo lá, como se viu em penca nos atos em favor do impeachment de Dilma. Defina povo, Reinaldo. Na minha frase, refiro-me ao sem partido, ao sem movimento, ao sem grupelhos. Sim, meus caros, gente normal que tem emprego, renda que pode ser declarada, que não é militante de causa nenhuma em particular, mas que pode se mobilizar em favor de pautas que julga ser do seu interesse. Pessoas com esse perfil, pouco importa a renda, pediram a queda de Dilma. Compunham, diga-se, a larga maioria. E, é evidente, também pediram impedimento os não-povo, aqueles que, a exemplo de petistas, atuam em favor de um ente de razão, de uma ideologia, de uma convicção, ou só por oportunismo. O impeachment só começou a ser plausível quando os não-profissionais da mobilização ocuparam as ruas. Assim, cumpre olhar com devido cuidado o que fizeram as esquerdas nesta quarta. Ao menos os seus soldados foram, sim, mobilizados e compareceram. Com alguma frequência, é bom notar, isso não aconteceu em defesa de Dilma. A causa de agora mobiliza mais os vermelhos. A questão chegará ao povo? É o que vamos ver. A reforma da Previdência ainda engatinha, mas tem adversários poderosos. Lula, falando como um pré-candidato à presidência, lançou um mote. Não se assistiu, segundo ele, apenas a um golpe contra Dilma e as esquerdas. O que o governo Temer quer, ele assegura, é por fim as conquistas sociais. Eis aí, esse é o discurso que não pode conquistar o sem partido, o sem ente de razão, o sem grupelho. Ou o país está danado. O que se viu nas ruas nesta quarta demonstra o brutal erro de cálculo que cometem, já deixei isso claro, os movimentos antipetistas que prometem as ruas no dia 26. Não sei se vão ou não mobilizar muitos milhares, pouco importa. Se o evento for bem sucedido do ponto de vista dos organizadores, mais errado ainda ele será. Por que isso? Consta que será uma manifestação em defesa da Lava Jato? Quando houver algum ataque, por favor, me avisem, que eu também quero protestar. Contra qualquer forma de anistia, como isso é bobagem, acaba sendo um ato contra os políticos, em favor das reformas, mas isso não é unanimidade entre os grupos e até contra o Estatuto do Desarmamento. Não me peçam para explicar o inexplicável. Então ficamos assim. Nesta quarta, as esquerdas marcharam contra o governo Temer e sim contra os políticos que podem aprovar as reformas. No dia 26, chegará a vez de setores de direita irem às ruas e, obviamente, os políticos vão apanhar mais um pouco. E, claro, depois de serem hostilizados e tratados como excrescências da democracia e da moralidade, os valentes pedirão que eles aprovem uma reforma que ainda não caiu nem deve cair no gosto popular. O bom senso informa que esses movimentos deveriam estar cerrando fileiras com o Congresso para aprovar as mudanças contra a forte mobilização que virá das esquerdas. Em vez disso, vão também eles marchar contra os políticos, a exemplo do que já fazem em suas páginas na internet. Bem, meus caros, estamos diante da repetição de um clássico. A esquerda brasileira nunca foi muito boa, no sentido de hábil, mas a direita sempre foi muito mais trapalhona.